Olá pessoal, boa tarde a todos, como vocês estão? Aqui quem fala é da Sil, eu sou capelão PMs de Cristo, estou na função de coordenador estadual da capelania PMs de Cristo. Que alegria é poder me dirigir a você e a gente bater um papo nessa tarde. Nós vamos conversar um pouco sobre a escuta ativa como uma ferramenta da prevenção, né, contra o suicídio. Estamos aí já em setembro quase e vamos nesse mês de setembro falar sobre isso, de alguma forma tentar colaborar para que você possa estar atento às informações que vão ser de grande valia. A você, capelão, gostaria que você pegasse essas informações e praticasse. Vai ser uma alegria a gente poder ver o seu trabalho profícuo, o seu trabalho desenvolvido de uma forma a acolher, a cuidar daqueles que tanto precisam. Eu estou aqui esta tarde com meu amigo, meu querido irmão, subtenente Rodrigo. Este homem é um homem muito querido do nosso coração. Temos aprendido muito contigo, Rodrigo. Boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, pastor. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, pastor. Agradeço pelo convite, principalmente para falar de um assunto tão importante, um assunto que envolve vida. Então eu espero que todos vocês aproveitem esse momento. Que bom, Rodrigo. Olha, nós sabemos que o mês de setembro é tido como um mês de campanha na prevenção, não é? É o mês da prevenção. E quando chega esse período, nós queremos falar muito da importância da vida, né, Rodrigo? A vida é um valor imensurável, não dá para medir o valor da vida. E dentro de tantas coisas que nós podíamos falar aqui, termos esse tempo juntos de qualidade, nós vamos focar dentro do assunto a disposição de nós termos aí a capacidade de ouvir, não é? Ouvir é uma arte, é uma ferramenta muito importante. Eu queria que você falasse então um pouquinho para a gente dessa escuta ativa, como nós podemos entendê-la. Bom, pastor, que bacana, né? Quando nós falamos de escuta ativa, nós hoje falamos inclusive da metodologia de atendimento que o Corpo de Bombeiros desenvolve numa ocorrência de tentativa de suicídio. Depois de muitos anos estudando sobre a temática suicídio e através da pessoa do Tenente Coronel Diógenes, que foi o idealizador de uma técnica de abordagem humanizada, nós conseguimos entender que a escuta ativa ela é a principal ferramenta na intervenção de uma tentativa de suicídio. E nós estamos chegando no Setembro Amarelo, né? Existe uma grande expectativa. Eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Abordagem Humanizada e uma grande expectativa de falar desse tema todos os meses do ano. Perfeito. Falar de vida o ano todo. Nós focamos em setembro para falar de prevenção de suicídio, mas a gente precisa falar disso o ano todo, né? E a escutativa ela é a principal ferramenta hoje dentro da abordagem, dentro da intervenção a uma pessoa que tem a ideia de suicídio, né? Quando nós falamos de escutativa, nós falamos da capacidade que alguém tem de se dispor a ouvir com atenção e sem julgamentos uma pessoa que está passando por um momento de fragilidade, por um momento de dor, né? Nós sabemos que o suicídio ele é um fenômeno multifacetado, ou seja, existem vários fatores que envolvem o suicídio, mas o principal elemento que envolve o suicídio hoje é a dor dilacerante, a dor latente, que muitas vezes não é exposta através da fala, né? E nós precisamos estar preparados para isso. Puxa, então olha que coisa importante. Se nós não tivermos uma capacidade de escuta ativa, nós não vamos sequer identificar o problema. É isso, Rodrigo? É verdade, é verdade. As pessoas dizem assim, o suicídio ele sempre dá sinais iminentes, ou a pessoa que pensa em suicídio, ela sempre deixa claro que ela está pensando nisso. Os sinais nem sempre estão aparentes, né? Os sinais, eles geralmente ficam muito aparentes depois que esse indivíduo, ele comete o ato e então alcança o resultado que é o suicídio completo, que nós chamamos, né? E como é que a gente identifica esse sofrimento, então? É se dispondo a ouvir. Hoje nós vivemos um tempo tão corrido, as pessoas, né, trabalham, estudam, vivem correndo atrás dos seus afazeres e às vezes não conseguem parar para ouvir aquele que está do lado. E a escutativa, não só na intervenção diante de uma pessoa que pensa no suicídio hoje, mas no dia a dia ela pode ajudar muito. Alguém que
apresenta um comportamento diferente do comportamento diário. E falar de suicídio hoje é importante. Eu preciso perguntar para essa pessoa o que ela está sentindo, se tem algo que ela quer me falar e fazer isso sem julgamentos. Isso é importante. Que bacana. Então, veja bem, se nós temos a importância da escuta ativa, ou seja, a pessoa se disponibilizar a ouvir, né, para de alguma forma a pessoa que está tentando ou intencionando fazer algo contra si mesma, ela possa então se sentir segura o suficiente para se abrir, a importância então da gente desenvolver pessoas com essa habilidade. Vamos pensar então um pouquinho nisso, como a gente poderia colaborar no processo dessa escuta ativa, como eu poderia trabalhar ou me dispor a ouvir, né, dentro do que você acaba de dizer, numa sociedade voltada para o imediatismo, para a correria diária, falta tempo. A argumentação de muitos é não tenho tempo. Como a gente poderia então até mesmo colaborar com esses que estão nos vendo, nos ouvindo, para encorajá-los a ter isso como prioridade, Rodrigo? Perfeito, pastor. Nós temos hoje, quando nós olhamos para a tentativa de suicídio, nós temos dois tipos de intervenções. A intervenção na emergência, que é aquela que os órgãos de urgência e emergência fazem diante do momento de tentativa, diante de uma situação de crise, e as intervenções que acontecem dentro dos consultórios psiquiátricos ou de psicólogos. Né? E depois de um tempo, depois de estudar um pouco sobre o suicídio, eu comecei a falar sobre isso com pastores, com capelães. Por quê? Porque nós somos formados e preparados para aconselhar, para dar direcionamento. É claro que isso deve acontecer à luz da palavra de Deus, obviamente, mas nós somos treinados para falar. Eu acho que o maior exercício hoje é aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir, primeiro, sem estabelecer julgamento para aquilo que está sendo ouvido, porque a gente também tem o hábito de dar nota para a dor do outro. Então assim, a minha dor, ela dói mais do que a dor do pastor da Sil. Pode ser que para mim essa dor seja mais dolorosa, mas para o senhor seja algo banal. Então nós não podemos dar nota para a dor do outro, isso é importantíssimo. E ouvir realmente. Nós conseguimos enxergar dentro da atuação humanizada, principalmente da abordagem que a gente chama de abordagem de dissuasão, que é essa abordagem que o profissional ele vai para o local onde alguém está pensando em suicídio ou está tentando suicídio, e ele se dispõe a ouvir. E é claro que ele vai conduzir esse diálogo através de ferramentas da psicologia e da psiquiatria, mas o foco principal é que essa pessoa ela coloque para fora as suas dores, que coloque para fora aquilo que traz esse sofrimento, né? Então, o indivíduo ele se matou porque ele perdeu o emprego. Não, ele não se matou porque ele perdeu o emprego. O fator em perder o emprego pode ter sido o gatilho, o fator principal, mas quantos outros fatores associados estavam envolvidos nessa ideação suicida? E quando nós nos dispomos a ouvir, além de conseguir entender o que essa pessoa está passando e quais são as dores que essa pessoa vem sofrendo ao longo do tempo, de alguma forma também ajudá-la para que ela, e aí nós não estabelecemos nenhum tipo de direcionamento, mas nós despertamos a verdade que existe nessa pessoa, de buscar ajuda, de buscar colocar esse sofrimento para fora, e isso é fundamental. Perfeito. Hoje nós temos um grande desafio ainda, né, infelizmente, na nossa sociedade, focando na nossa sociedade brasileira, nós entendemos que falar sobre este assunto ainda é um grande tabu. As pessoas não são encorajadas, ainda que enfrentem os problemas, elas não são encorajadas a se abrirem, ok? Se pensarmos, Rodrigo, num link entre acolhimento e empatia, desenvolvimento da empatia, seria também ferramentas importantes dentro da estrutura da escuta? Sim, sim. Totalmente, é muito importante que haja esse acolhimento. E esse é o papel, principalmente, o nosso papel como pastores, como capelães, acolher esse indivíduo, essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Né? Como o senhor bem falou, por muito tempo nós estabelecemos tabus relacionados a falar do suicídio, né? Existe um estudo, e a gente chama isso de efeito ou fenômeno Vetter,
que associa o diálogo sobre o suicídio, a fala sobre o suicídio, ao incentivo. Né? É claro que nós temos que falar com muito respeito e com muito cuidado, obviamente, né? Mas é importante que isso seja exposto, que as pessoas entendam e que as pessoas falem sobre isso. E que as pessoas entendam a importância também de expor as suas dores. Existe uma frase que a gente defende nos cursos que é: enquanto você não fala, o sofrimento não vai embora. Perfeito. E não só falar, quem está escutando precisa estar preparado para isso também. Perfeito, Rodrigo. E aí nós estamos olhando agora a importância do papel da escuta ativa, mas essa escuta ativa ela tem que ser uma pessoa preparada para não alimentar preconceito, né? Ela tem que também ter uma liberdade em si mesma para poder lidar com as demandas que podem até também ser suas, não é isso? A pessoa também não seria confrontada consigo mesma? Sim, com certeza. Com certeza. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando se fala de escuta ativa, a palavra ativa, ela traz um entendimento dúbio, né? Isso. Mas aqui nós temos que entender o seguinte, que quem escuta de maneira ativa, o principal fundamento da escuta ativa é ouvir. Exatamente. Né? É claro que eu posso direcionar o diálogo, quando alguém nos traz uma informação, uma série de informações que estão diretamente ligadas a um sofrimento, não só à ideação suicida, mas a fatores relacionados à saúde mental, por exemplo, que hoje é um outro grande tabu no nosso meio, né? E no Brasil também. Nós fazemos palestras por aí e falar de saúde mental é algo que não dá ibope. Exatamente. Né? Porque as pessoas elas têm medo de falar de saúde mental e existe um preconceito. Né? Se nós perguntarmos aí para muitos psiquiatra e pedir para completar a frase, é médico de? Muitos vão falar, médico de louco. É verdade. Né? Então, nós precisamos entender isso. O profissional ele precisa estar preparado, essa pessoa precisa estar preparada para ouvir e para direcionar esse diálogo. Nós nunca vamos, numa escuta ativa, estabelecer, além do julgamento, qualquer tipo de aconselhamento que visa uma solução para o problema. Perfeito. Porque os problemas que o senhor possa apresentar ao longo da vida, por mais solícito que eu seja, talvez eu não tenha solução para eles. Perfeito. Né? Então a gente precisa entender isso. Conduzir o diálogo, ouvir atentamente, esperar que a pessoa fale no seu tempo e, de alguma forma, incentivar essa pessoa, através das verdades que ela vai expor no diálogo, a buscar ajuda e a enxergar que existe uma saída. Isso é importante. Rodrigo. Hoje, pensando nos índices, né? A gente fala de índice, mas atrás do índice são pessoas, né? Se fôssemos dar nomenclatura, pelo menos os apontamentos mostram que os jovens, né, de 15 a 29 anos são os que estão vivenciando com mais intensidade essa disposição, uma predisposição ao suicídio. Né? Você atribuiria isso a quê? Muito bem. Esse grupo dos jovens, pastor, é um grupo que nós estamos estudando. Né? Alguns grandes estudiosos da suicidologia, eles vão dizer que nós estamos com um grupo de jovens hoje que não foram preparados para sofrer ou para viver frustrações. Né? Nós temos visto aí a sociedade dizendo, porque a geração agora é uma geração fraca, a geração que vem chegando é uma geração fragilizada, independentemente dos julgamentos, né? A gente precisa entender o seguinte, essa geração que está chegando agora, ela é de responsabilidade da nossa geração, que vem antes dessa, né? Então, assim, como nós estamos estabelecendo o nosso relacionamento no ambiente familiar? Isso é muito importante. Então, por que os jovens hoje, eles são um grupo mais suscetível ao suicídio hoje? Por vários fatores. Dentre esses fatores o convívio familiar, que vem sendo cada vez mais deixado de lado, né? As tecnologias, elas ajudam muito, mas lá atrás, quando nós sofríamos bullying na escola, nós tínhamos a psicologia reversa, nós chegávamos em casa e nós éramos enaltecidos pelos nossos pais. Hoje o jovem ele sofre o bullying na escola e ele carrega esse bullying para dentro de casa através das redes sociais, através do WhatsApp. Né? Então as ferramentas que estão disponíveis hoje, tecnológicas, elas colocam esses jovens num mundo que cobra muito mais deles
do que no meu tempo de jovem, por Perfeito. exemplo, né? Então, é claro que ainda nós não temos cientificamente dados que estabelecem situações ou causas específicas para esse grupo Perfeito. etário, mas, em princípio, os grandes estudiosos falam que a fragilidade vem da falta de se preparar para viver frustrações. Perfeito. Eu acho que isso é um fator que colabora bastante. Então, hoje nós temos isso como um agravante. Não é? Olhando agora lá para o outro extremo da vida, não é? Pensando nos nossos idosos, né? Culturalmente falando, nós estamos no Ocidente, e o Ocidente já não tem a performance do Oriente, né? Do cuidado com o idoso é referência, né? Hoje você pega alguns países, né? Japão, Coreia, né? Alguns países têm o idoso como o marco, como a referência, como o transmissor da cultura, aquele que na realidade tem que ser honrado. O Ocidente já não pensa dessa forma, não age desse jeito. Tenho acompanhado, né, alguns estudos mostrando que os nossos idosos, propriamente no Brasil, né, o nosso público-alvo, né, e aí a gente poderia fazer um link, principalmente por causa da nossa atividade enquanto capelão, se nós pegarmos o veterano, né, que também já está caminhando aí em prol, né, muito próximo da terceira idade. Esse nicho da sociedade ele tem sido de alguma forma não apenas desrespeitado, mas ele tem sido esquecido. E se nós levantarmos os dados, né, ainda que não tenha um estudo formal quanto a isso, mas nós podemos perceber que eles também são um grande público-alvo do suicídio, né, muito próximo do final da vida. Isso me chama a atenção, Rodrigo, porque se viveram até então, né, eu digo isso porque eu estou já daqui a pouquinho entrando na terceira idade, então é um público que me chama muita atenção porque eu já estou escorregando para lá, né? Por quê? Depois de tantas lutas, tantas guerras, tantos embates, né, que faz diferença da cultura que a gente está vivendo hoje, a falta de resiliência, enfim, dessa geração que não foram preparados, né, gastados pela própria vida, né? Porque estão entendendo também como um fim, dar um fim em si mesmo como um projeto. O que está faltando, Rodrigo, ao seu ver? Bom, pastor, como o senhor bem falou, o suicídio hoje ele atinge principalmente os limites, né, da vida, os mais velhos e os mais jovens, né? O homem da Idade Média, aquele homem que já passou pela fase das suas descobertas e vem vivendo ali uma vida equilibrada, em geral, esse público ele não participa das estatísticas, né? Então nós temos os jovens, como nós falamos, falta da resiliência, como o senhor bem colocou, falta do preparo para viver frustrações, e nós temos os idosos que já se sentem um peso para a família, né? Historicamente, se nós estudarmos o suicídio, Idade Média, nós vamos ter um período da história em que em alguns países do mundo o suicídio era obrigatório para os idosos, né? Principalmente aqueles que tinham debilidades, que não conseguiam se cuidar sozinhos, que realmente traziam problemas e peso para a família. Então, por força de lei, eles obrigatoriamente tiravam as suas vidas para trazer ali, né, conforto e tranquilidade para a família. E de alguma forma, não cultural, mas de alguma forma isso vem se arrastando ao longo do tempo, né? Como nós falamos sobre a correria, cada vez mais nós estamos esquecendo daqueles que são do nosso convívio. Quando a pessoa fica mais velha, eu posso dizer isso, a minha mãe teve Alzheimer, nós convivemos com ela por um tempo. Não é fácil cuidar, né? Existem sérios cuidados que são necessários para que você possa fazer com que aquela pessoa siga. A minha avó ela morreu com 102 anos. A minha avó era super lúcida. Só que existiam momentos em que a família ia para algum lugar e que já não dava para levá-la mais, por problemas de mobilidade e tudo mais. Então, claro que a gente tentava amenizar esse sofrimento dela, mas ela sentia isso. E provavelmente o que envolve essa faixa etária é exatamente isso, né? O indivíduo sentir um peso para a família, se sentir alguém que atrapalha o convívio familiar, que está ali como um intruso, na verdade. Imagina uma mãe morando na casa de um filho que constituiu a sua família e que é esquecida e que mora num quarto no fundo e que precisa de cuidados ali. Então,
E aí, aqui falando, né, também, se a gente for estudar o suicídio hoje, não se estabelece uma causa específica para o suicídio, para nenhuma faixa etária, né, mas um dos elementos que levam o idoso a pensar nisso é exatamente essa fragilidade de achar que está ali trazendo um problema para a família, se sentindo um peso. Que beleza. É exatamente isso que a gente pode perceber, né, Rodrigo? Por isso que eu fiz questão de citar os extremos, né? Nós temos dois extremos aqui. E pensando então de forma prática, Rodrigo, como a gente poderia, o que a gente poderia deixar aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, medidas práticas para ajudar, para termos uma escuta ativa, né? Tempo é importante nisso, Rodrigo? Extremamente importante. O tempo é fundamental. Aliás, né, uma das virtudes de alguém que atua diante de uma pessoa com ideação suicida é a paciência. Né? Nós fazemos abordagens, nós temos históricos de ocorrências que duraram 18 horas. Ah, mas não era melhor fazer uma ação tática, distrair, pegar essa pessoa e tirar essa pessoa do risco? Mas quais as consequências que serão trazidas para essa pessoa depois desse atendimento, né? E eu acho também, pastor, que um papel que nós temos hoje, falando para a capelania em geral, para a igreja em geral, é o fortalecimento do vínculo familiar, que vem sido deixado de lado. Eu acho que hoje as pessoas coabitam no mesmo ambiente, mas vivem vidas autônomas, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu vivencio isso. Se você não controla, se você não chama para conviver naquele ambiente familiar, eles não fazem questão de estar ali, né? É claro, pela cultura de hoje, né? Pela maneira que os jovens vivem hoje, também não estou os culpando por isso. Mas eu acho que fortalecer o vínculo familiar é importante. E dentro da família, deixar muito claro e muito notório a importância de uns ouvirem os outros. Isso é muito importante, né? Para se ter uma ideia, pastor, nós fizemos um estudo no período de pandemia. Por incrível que pareça, os índices de ocorrências de tentativa de suicídio atendidas pelo Corpo de Bombeiro diminuíram no período da pandemia, por conta do isolamento e convívio social. Perfeito. Né? Então eu acho que isso é o papel fundamental hoje da capelania e da igreja como um todo. Igreja é importante no processo de trazer essa âncora, esse ninho para a construção de famílias melhores. Sim, fundamental. Inclusive o próprio capelão dentro da atividade de capelania. Perfeito. Né? Os índices hoje de divórcio, de problemas familiares, principalmente envolvendo militares, é muito alto ainda. Né? E aqui a gente não vai discutir causas, mas assim, a capelania, a igreja, ela tem esse papel de fortalecer essa instituição família, né, para que os problemas que vão continuar acontecendo, eles sejam amenizados. Uma boa parte das pessoas que tentam o suicídio hoje, quando nós vamos para a ocorrência, estabelecemos um vínculo e começamos a extrair dessa pessoa coisas que a gente chama de fatores de risco, em geral existem fatores familiares associados. Problemas com os pais, problema com os irmãos, problema com as pessoas da escola, problema com relacionamentos. Então, eu acho que fortalecer relacionamentos e fortalecer o vínculo familiar vai ajudar muito. Perfeito. Viktor Frankl, ele diz o seguinte, né? Eu descobri o sentido da minha vida ajudando os outros a descobrirem o sentido da sua própria vida. É uma forma de auxílio, né? Essa frase dele me chama muita atenção porque ele é um psiquiatra que está dentro de Auschwitz, no corredor da morte, esperando ser posto numa câmara de gás, e ali ele atende 1.200 pessoas que estavam no processo como ele. Então poderíamos usar essa frase do Viktor Frankl para dizer que, independente dos desafios pessoais, eu tenho os meus, você tem os seus, de alguma forma, a mutualidade ainda é um fator importante no sentido de ajuda? Sim, e o principal papel hoje da capelania e da igreja, né? É exatamente isso. É você se dispor a entender o outro, a ouvir o outro, né? E a estabelecer, através de ferramentas, isso é importante, né? A estabelecer critérios que possam diminuir os conflitos dentro do convívio social.
e com certeza a gente vai ter sim sucesso, né? Vai ter êxito nessa missão aí que é prevenir o suicídio. Que bom. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Um prazer muito grande ter você aqui. Aproveitando, deixe uma palavra para a gente, para os capelães, para a igreja, para todos aqueles que estiverem ouvindo agora na campanha de Setembro Amarelo. O que você poderia deixar para a gente? Bom, primeiro, pastor, eu queria dizer que não só em setembro, né, mas é importante falar sobre suicídio, é importante falar sobre a prevenção do suicídio e, acima de tudo, estar preparado para ouvir o outro, para sentir a dor do outro. Quando nós falamos de atuação na emergência, atender uma ocorrência de tentativa de suicídio, a gente diz assim para o abordador: vá para aquela ocorrência. Entenda que existe alguém do outro lado que tem uma identidade, que tem uma história. Viva intensamente a dor daquela pessoa e ajude aquela pessoa a encontrar uma solução para o problema dela. Nós não temos solução para os problemas dos outros, mas nós podemos despertar nessas pessoas, através da escuta e através do diálogo, a necessidade de buscar ajuda. Isso é muito importante. Sempre que eu encontro uma situação que foge do meu controle, eu preciso entender que eu tenho que indicar para essa pessoa procurar uma ajuda profissional. Isso é fundamental. E é claro, dentro do nosso meio, policiais militares às vezes não vão se sentir à vontade em falar com psicólogos, mas vão falar com os capelães. Sejam esse instrumento na vida das pessoas. Isso é fundamental. Obrigado, Rodrigo. Você é um amigo, é um irmão, é uma pessoa muito querida do nosso coração. E saiba disso, você tem colaborado conosco nessa missão de que é, de alguma forma, a gente abençoar vidas. Né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, né, Rodrigo? Deus tem nos chamado para viver esta vida, que é a única que Ele nos deu, com significado e razão. E você faz parte desse processo com a gente, tá bom? Obrigado pela sua muito vinda obrigado. aqui. Eu que agradeço pelo convite. Abraço. Obrigado.